Bom, bem-vindos a mais uma palestra do Ambulatório de Reiki online do Grupo Vijaya Rei. Eu sou a Camila, eu vou estar conduzindo essa palestra com muito carinho, com muito amor e trazendo a continuidade do tema ansiedade, Reiki e os animais. Sempre eu gosto de começar com bem-vindos à nossa família, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, bem-vindos a quem está aqui presencialmente nessa palestra. É uma honra poder ter vocês, é muito bom a gente poder trocar e partilhar as nossas experiências, e esse é o objetivo desse nosso tempo, trazendo palestras e trazendo temas. Então, nós somos o Grupo Vijaya Rei, somos um grupo original de São Bernardo do Campo há uns 6 anos, e viemos, a partir do ano passado, trazendo todas as terças uma palestra e um momento aqui online. E o objetivo da terça é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo a reflexão, um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de energia Reiki. Essas palestras acontecem todas as terças-feiras, das 8 às 22, horário do Brasil, via plataforma Zoom Meeting, e sempre na última terça-feira do mês temos uma live ao vivo no Instagram, às vezes é às 9, às vezes é às 9h30. Sempre a mestra Berta Barbosa é a responsável pela live e sempre uma de nós vai estar ao lado dela. Nós já viemos de um trabalho de muitas lives, muitas sequências mensais, e todas estão lá no nosso canal do YouTube. E a gente fez uma pesquisa com o nosso público e percebemos que o tema campeão foi a ansiedade, que a gente precisava, de alguma forma, falar sobre ela. Então, hoje eu abro o ciclo de palestras oficialmente, trazendo a ansiedade nos animais. Na semana que vem, a Elizabeth traz nas crianças, na outra semana, a Ivete nos idosos, e na outra semana, a Suzana traz o acolhimento, juntamente à live especial, trazendo o tema de outubro, que será a autoestima. Então, a palestrante da noite sou eu. Então, eu sou mestra de Reiki e hoje eu estou aqui como médica veterinária, trazendo um pouco do meu olhar para os animais e trazendo um pouquinho da ansiedade neles. E a equipe que me acompanha e que tem também sustentado e feito esse trabalho, não só aqui nas palestras, mas nos grupos Reiki em Ação, nos envios de Reiki para o planeta, em todos os nossos trabalhos aí, como instrumentos do Reiki, é composta pela Andrea Marangoni, também mestra Padma Gautami. Ela fundou esse trabalho junto a mim, aí há uns 5, 6 anos atrás, e vem compor a equipe. Temos a Maria Celina Zabotto, também mestra de Reiki, compondo a nossa equipe. Hoje, uma honra tê-la presente conosco. Temos Berta Barbosa, hoje à distância, vibrando também pelo grupo, também mestra de Reiki, compondo essa equipe. A Berta, que é a responsável pelas lives que a gente faz no Instagram com envio de Reiki ao vivo. Temos a Suzana, que não está presente aqui conosco hoje, mas está na sustentação também reikiana. Giovana, na sustentação com a gente, reikiana, compondo essa equipe. Temos a Elizabeth, reikiana também, compondo a equipe aqui presente, hoje na moderação, nas perguntas e no acolhimento. Ela que vai dar a palestra na semana que vem, trazendo as crianças, a ansiedade e o reiki. Então, esperamos vocês. Temos a doutora Ivete, reikiana, também vai estar trazendo a ansiedade nos idosos e como que o reiki pode ajudar. Ela vai estar aqui na terceira semana de setembro. Então, a minha reverência imensa à equipe e a esse tema, a ansiedade, adentrando um pouquinho do que ela é. Então, vamos relembrar rapidamente o que a gente falou na semana passada, para quem esteve com a gente, para quem está acompanhando e não esteve, tem a gravação do vídeo no canal do YouTube, pode correr lá para ver, mas a gente tem o objetivo de falar da ansiedade. Então, vamos lá. 33% da população mundial sofre de ansiedade. A gente tem na Grande São Paulo 29,6% da população.
E olha o quanto de ansiedade a gente tem aí, o quanto as estatísticas estão só aumentando, aumentando, aumentando. E como eu trouxe para vocês na semana passada, a gente tem aí a ansiedade que pode estar ligada a vários transtornos, desde a fobia social, então o receio de estar em público, até a síndrome do pânico, até a própria ansiedade propriamente dita, generalizada, até ser um resquício também dos princípios da depressão. Então a gente tem aí a ansiedade estando presente em várias patologias também, não só nos transtornos, no transtorno generalizado, mas sendo cada vez mais presente nas estatísticas. E a gente tem formas de se controlar a ansiedade com a meditação, atividade física, as terapias, e tudo isso faz com que a gente possa reduzir o nível de ansiedade e trabalhar o nosso equilíbrio. Então, a ansiedade, ela vem do desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso, impaciência, e a gente não pode esquecer que é algo que vem em resposta a um estresse, a um evento, existe um gatilho. E a ansiedade propriamente dita, ela não é ruim, ela faz parte da nossa vida. Mas quando nós temos muitos picos de ansiedade, muitos momentos nessa questão, podemos desenvolver aí algumas doenças que vão trazer a evidência dela. E quem é que pode manifestá-la? É só humano que pode? Não. A gente vai lembrar que a gente tem um outro reino aí que está grudadinho na gente e que pode manifestar. Então, eu apresento para você esse outro paciente. Eles não falam, mas seus olhos nos dizem muitas coisas, que muitas vezes gostaríamos de ouvir de alguém. Então, os animais, eles vêm trazendo uma relação cada vez mais intensa com seus humanos de estimação. E uma das coisas fundamentais para a gente lembrar é que os animais vão trazer as emoções e nós vamos trazer a capacidade de pensar. Então, todas as doenças que vêm e que surgem e que a gente chama de doenças psicossomáticas, para os animais vem através das emoções que eles vão sentir. E para nós humanos vão surgir a partir dos nossos pensamentos. E quais são as emoções básicas que os animais vão manifestar tanto? Amor, alegria, medo, raiva e tristeza. Essas emoções primárias são totalmente orgânicas. O meu corpo reage de acordo com o estímulo e organicamente eu já vou manifestar amor, alegria, medo, raiva, tristeza. E tudo isso pode trazer contentamento, equilíbrio, paz para o meu corpo ou pode trazer situações desconfortantes. E existe aí uma briga interna entre o que eu emociono e o que eu sinto, os meus sentimentos. As emoções são algo que acontecem rapidamente, gatilhos hormonais, neurológicos, e depois que eu vivencio essa emoção, eu posso repetir a vivência, e repetir a vivência, e repetir a vivência, originando um sentimento, que aí vai ser bem importante a gente olhar para essa grande diferença. A diferença em que eu tenho de algo que eu não consigo controlar, que é uma emoção, e que essa emoção eu vou vivendo, 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 então enchendo meu copo, 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 até que vira um sentimento que vai me ajudar ou não. E quando a gente pensa nisso, da mesma forma que nós, os animais também vivenciam isso. Eles vão vivenciar um estímulo, que pode ser a chegada de algum ser na casa, que pode ser a saída do seu humano de estimação para trabalhar, agora que nós invadimos a casa deles, né, ficando em casa. Então, tudo isso traz estímulos que vão gerar respostas fisiológicas.
e aí um comportamento. Então é importante que a gente perceba que nós humanos temos os nossos sentimentos negativos que vão controlar nossa mente, os nossos pensamentos. E tudo isso pode ser a grande razão de inúmeras doenças que a gente vive. Então vamos olhar para isso e sobre isso Elizabeth e Ivete vão falar nas próximas palestras. O que eu quero trazer para vocês é isso, a nossa relação com eles, o quanto eles adentram o nosso coração de forma que os humanos muitas vezes não conseguem. Então, que a gente possa aprender. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. E é isso que os animais nos mostram. Eles não estão interessados no nosso cabelo, no que a gente tem, quantos dígitos eu tenho na minha conta, qual tipo de carro que eu tenho, qual tipo de roupa, se eu estou arrumado, se eu estou desarrumada, não. Eles estão junto. Eles são, que a Ivete fala, a nossa presença silenciosa. Então, claro, eles podem destruir nossos sapatos, nosso jardim, nossos móveis, mas nunca o nosso coração. E realmente eles podem fazer como esse dogo aqui que fez nesse nosso sofá, que eu ia adorar se meu cachorro fizesse isso, só que não, mas isso pode acontecer. E mesmo assim a gente perdoa, a gente ri e a gente ama cada vez mais. Então eu ousaria dizer para vocês que essa relação nossa com eles traz em evidência o amor. E esse amor é tão, 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 tão grande, essa fidelidade é tão, tão, tão grande, que pode levar o animal a ficar igual essa foto. Não larga a perna do seu humano de estimação, porque ele é a fonte, ele é aquele que ele gosta, que ele quer estar junto. Ele pode também estar onde seu humano está e não deixá-lo fazer as coisas, subindo no computador, indo ao banheiro com seu humano, assistindo ele tomar banho, deitando na cama para assistir o Netflix. Então, cada vez mais esses animais estão mais próximos e pode também ficar pendurado no humano. Então, esse amor, esse contato traz para nós humanos uma coisa que a gente busca sempre reproduzir nas nossas relações humanas. E algumas vezes a gente consegue, outras vezes não. Mas a grande realidade é que esses animais estão dormindo nas nossas camas hoje. Não estão tanto no quintal. Esse é o meu gato, tá, gente? Trabalhando, me ajudando a trabalhar pra caramba, o Fênix e a Flor. Então, eles dormem mesmo na cama e estão junto. Então, existe nessa relação humano e animal muito amor. Chegando a um ponto que o animal tem uma troca de energia com o seu humano, com o seu núcleo familiar, que eu ouso dizer que é bem similar às crianças, sendo a esponja da casa. E um grande estudo em bem-estar animal traz uma relação entre a saúde humana, o bem-estar humano, a saúde e o bem-estar animal e todo o nosso planeta numa única saúde, num único bem-estar. Ou seja, se existe qualquer questão que traga o nosso tema base, ansiedade, no núcleo familiar, o animal também está envolvido. O humano também está envolvido e o planeta como um todo também está envolvido. Então, a partir do momento que a gente olha desse lugar, a gente percebe que essa relação precisa ter um equilíbrio. E que esse animal que a gente ama tanto é um animal. Não era um filho que a gente não teve, mas mesmo assim é um membro da família, que devemos ter respeito, que devemos cuidar, que devemos realmente ser os zeladores. E é isso que eles nos trazem. E desse lugar, pensando nesse conceito em que a minha saúde, o meu bem-estar tem relação direta com o dos animais que estão no meu ambiente, os animais que eu como, os animais que estão aí na natureza e o planeta como um todo e todos os reinos.
Então, pensando sobre isso e pensando que a ansiedade é uma palavra de cunho humano, hoje na clínica veterinária eu preciso falar que a gente tem muita ansiedade nos pets também. E eu poderia dizer para vocês também que muitas vezes os seus humanos de estimação também são ansiosos. E aí que tá. Quais são os sinais dessa ansiedade? A primeira coisa que eu poderia dizer para vocês é que é muito comum a gente falar sobre ansiedade num consultório, eu quanto veterinária, mas eu percebo uma incidência maior de ansiedade neles quando eles são igual esse cachorrinho com essa humana, grudados, juntos, apegados com esse humano. Eu não vejo tantos sinais de ansiedade em cachorros de quintal, de sítio. Eu vejo mais ansiedade nos animais que a gente pode dizer que são ou foram humanizados, ou seja, colocados no lugar de uma pessoa da casa. Então, quais são os sinais de que o meu animal é ansioso? E aí, quem está aí, já presta atenção nesses sinais para a gente poder, para a Beth poder trazer aí na hora da fala. Primeiro sinal de ansiedade, vocalização intensa. Ah, Camila, mas meu cachorro late, meu gatinho mia, meu passarinho pia, ok. Mas se isso está em evidência, se isso está em aumento, pode ser um sinal de ansiedade. Então, é muito interessante a gente poder perceber, e os gatinhos estão ganhando muito em clínica. Eu tive casos de tutores que na pandemia perceberam e ouviram pela primeira vez o miado dos seus animais. E olha que interessante, todo gato mia, tem gatos que miam mais, tem gatos que são mais tímidos, mas a pessoa virar para mim e falar: "Nossa, Cá, ouvi pela primeira vez o miado do meu gato", e aí eu pergunto: "Nossa, que idade tem seu gato?". "Ah, tem 8 anos". Eu falo: "Nossa, 8 anos, a pessoa não ouviu o miado do gato?". "Não". "E por que que agora está ouvindo?". Não quer dizer que ele não miasse antes, mas a vocalização está aumentando. Por quê? O segundo sinal que eu diria para vocês, que também tem a ver com ansiedade, é lamber excessivamente, tanto as patas, quanto o chão, quanto as coisas. Tem animais que têm dermatite por lambedura, e isso é um sinal muito evidente de ansiedade. Lembrando que muitos animais têm esse lamber quando o humano de estimação não está dando atenção a ele. Aí você fala: "Nossa, Camila, como assim?". É verdade. Às vezes o humano está cozinhando, fazendo alguma coisa ou conversando com alguém, o animal começa a lamber as coisas. Para quê? Para ter a atenção daquele humano. É claro que, como médica veterinária, eu preciso dizer que podem haver lesões na pata, que eu preciso investigar parasita, alimentação também. Mas aqui a gente está falando de sinal de ansiedade, o que é uma coisa que a gente precisa olhar. Terceiro sinal de ansiedade em animais são movimentos repetitivos. Nós vemos muito isso em aves, em gaiola, ficando de ponta cabeça, balançando as cabeças. Quem já foi no zoológico pode ver isso muito comum em felinos, andando de um lado para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá. Isso também é um sinal de ansiedade. Então, vamos ter um olhar mais atento para isso. Aí você fala: "Nossa, Camila, você sabe que você está me falando isso? Eu estou vendo meu gatinho indo para lá e para cá, eu estou vendo meu cachorrinho a mesma coisa, o meu passarinho. Isso é ansiedade? Sim, vamos olhar para isso, porque isso também é ansiedade". Outra coisa que demonstra ansiedade nos animais, estar sempre ofegante. E aí aqui eu pus um bulldog, né, como uma representação de ansiedade, não necessariamente precisaria ser ele, mas uma das coisas que é interessante a gente falar de ansiedade é que o animal ele fica inquieto, ele não consegue, mesmo que ele esteja parado, você percebe que ele está respirando mais forte, que ele está atento e que ele é aquele animal que muitas vezes salta e fica pulando e fica agitado. Então a gente vê muito, muito, muito isso
em animais que são ansiosos. Segunda, próxima coisa, né? Destruir coisas. Destruir coisas é uma das principais tarefas dos animais ansiosos. Eles derrubam e destroem muito, muito mesmo. Então, é uma coisa para você observar, porque a gente tem uma coisa na clínica veterinária que é a ansiedade pelo abandono que o animal viveu. A gente tem nos humanos a síndrome do ninho vazio, a gente tem uma síndrome bem parecida, que leva o animal, muitas vezes solitário, sozinho, a destruir algumas coisas. Então, é claro, temos aqui um labrador como imagem, o labrador, golden, são raças que já são mais ansiosas por si só, são mais ativas. Então, a gente vai ter que olhar para isso. Outra característica é não comer e beber enquanto o seu humano não chega. Então, hoje a gente não tem tanto isso, mas antes era algo muito comum. Então, é essa ansiedade da separação, que faz com que ele fique que nem esse beagle aqui olhando pela janela esperando. Às vezes ele vai ter um sinal mais de apatia, que, entre aspas, seria mais característico da depressão. Mas aqui eu estou dizendo que a diminuição de água e de comida também é um sinal de ansiedade. Então, vamos olhar para isso. E mais um sinal, urinar e defecar quando chegam as pessoas ou em lugar impróprio. É mais comum isso acontecer com cachorros. Quando chegou o humano, faz xixi, é aquela festa. Então, isso já é um sinal de alerta que ele está ansioso e que isso pode, sim, prejudicar o animal a ter a sua rotina de acordo com a sua espécie. Então, a gente vai precisar olhar para esses sinais. E aí eu deixo para vocês aqui uma pergunta: isso pode ter relação com o ambiente e o humano tutor? Nos meus trabalhos e nos meus estudos, sim. Está tudo internamente ligado. E eu ousaria dizer para vocês que todos os animais que eu já atendi com esses sinais de ansiedade, eu encontrei sinais nos humanos. Então, não adianta uma pessoa falar: ai, Camila, eu quero um floral, eu quero reiki para o meu animal ansioso. E aí também a pessoa é ansiosa. Aí você pergunta: mas como é que é o ambiente? Ah, eu tenho filho pequeno, sempre corrido, sempre um monte de coisa. Então, a gente vai ter que tratar, nesse caso, o ambiente como um todo, para poder auxiliar o animal, auxiliar o humano. Então, quais são as técnicas que a gente pode fazer para reduzir? As mesmas que os humanos. Então, a gente vai trabalhar o respirar, vai tentar não estimular que o animal pule excessivamente quando o humano chegou, ou que fique com os movimentos repetitivos. Então, como que eu posso exercitar a respiração do meu cachorro, do meu gato? Sentando com ele, fazendo um carinho lentamente, não dando muita atenção, porque a atenção que você dá à ansiedade reforça a ansiedade do animal. Então a pessoa fala: "Ai, eu acho tão bonitinho quando meu cachorrinho me recebe pulando, ofegante, fazendo xixi", só que não é bom para ele. Então, você deixar com que ele tenha esse movimento e, de repente, sentar com ele, fazer um carinho devagarzinho, procurar se distrair nos humanos, e no caso dos animais, existem vários brinquedinhos que eu posso dar, que são os enriquecimentos ambientais para reduzir o estresse. Existem ossos maiores, para os gatinhos tem as bolinhas de pelo, para os gatos até tem o catnip, né? Depois até a Andrea pode falar um pouquinho. Eu particularmente não gosto muito da erva do gato. Eu prefiro pôr as plantinhas, eu prefiro colocar mais outras coisas, mas essa catnip ou Feliway são coisas que já são usadas para reduzir o grau de ansiedade e estresse. Lembrando aqui que muitas vezes a gente não tem o controle, nem sobre nós, imagina sobre eles. Então vira: Camila do céu, eu não consigo controlar a lambida que meu cachorro dá na pata. Chega a me estressar. Ok, respira fundo e vamos ver. Vamos tentar dar um ossinho para ele. Vamos tentar passear com ele na rua.
Vamos tentar melhorar o ambiente. E aí eu pergunto: "Quem da casa rói unha também? Tem alguém?" E eu vou falar para vocês que uma grande porcentagem eu acho alguém. E aí, como é que eu quero que o meu cachorro, o meu gato pare se eu não paro? Então é pensar nessa única saúde, em como tá assim, né. E até um spoiler aí da palestra da Beth na semana que vem, as crianças e os animais é bem parecido esse processo. Então, muitas vezes, o estresse que o animal está manifestando, esses sinais que ele está manifestando, são também dos humanos de estimação. Então a gente precisa olhar para isso e precisa trazer para a consciência. E também a alimentação. Aqui a gente põe que a alimentação reduz a ansiedade para os humanos. No caso dos animais, muitos animais são ansiosos para comer. Eu não coloquei antes, mas sabe aquele glutão, assim, que come em um segundo? Então isso também a gente pode pôr mais refeições, pedaços maiores para que ele possa comer devagarzinho, para que ele possa ter aí, qualidade de vida. Eu sei que na medicina veterinária ainda há uma grande questão em relação a se o animal pensa ou não pensa. No meu trabalho, o que eu tenho construído, é muito importante a gente perceber que o estresse, seja ele qual for, vai mudar organicamente todo o animal. Então, se a gente percebe que os eventos estressantes estão sendo repetitivos e que esse animal está num sinal de descontrole, para a gente melhorar mentalmente e emocionalmente, os enriquecimentos ambientais, a alimentação, você estimular os comportamentos mais brandos, são de fiel importância e vital importância para que ele se mantenha em equilíbrio. Então existe uma relação, e aqui eu gostaria de frisar que no meu trabalho como veterinária, hoje, graças a Deus, eu atuo com os 2, tratando humanos e animais. E eu consigo trazer para todos aqueles que me assistem, desde os alunos até os tutores, até eu como tutora também, o quanto muitas vezes eles são um sinal de alerta. Então, se o seu animal está lambendo muito as patas e o chão, andando de maneira repetitiva, estando onde você está, mas em excesso, latindo, miando muito, fazendo xixi, cocô errado, destruindo as coisas, uma das primeiras coisas que eu vou olhar é por que que ele está querendo chamar minha atenção. O que está acontecendo? E aí eu, como zeladora, como responsável e tutora dele, tenho a capacidade de poder ajudar a minimizar o que está acontecendo em excesso ou alimentar negativamente para que aumente, aumente, aumente. E é uma coisa que, infelizmente, na veterinária, a gente tem muitos animais que estão à base de fluoxetina, Rivotril, Gardenal, para minimizar os efeitos da ansiedade. Olha que difícil poder dizer isso para vocês, mas a gente precisa também falar uma realidade da clínica. Então, muita atenção e não esqueçam, a ansiedade é uma realidade nova na clínica. O termo ansiedade é mais utilizado e é comumente utilizado para nós humanos, mas os animais, por conta desse laço estrito que eles têm com a gente, eles estão cada vez mais tendo doenças e sinais simbióticos. Então, cada vez mais eu acho animal com problema de coluna com humano com problema de coluna, diabetes com diabetes, câncer com câncer, problemas de endometriose com gravidez psicológica, e eu ponho aqui uma sementinha, você que se afeiçoou aqui com o tema, perceba se você também é ansioso, ansiosa, tanto ou igual ao seu animal. E entre todas as técnicas integrativas que podem ajudar, lembrando que aqui a gente pode trabalhar com enriquecimento e bem-estar animal como intervenção, podemos usar medicações se for necessário,
Podemos mudar o ambiente, fazer o manejo ambiental e temos também as técnicas integrativas que estão aí, que podem ajudar. E hoje a gente está falando do reiki. Então, o reiki, ele pode ajudar, nesse caso, meu cachorro, meu gato, meu passarinho? O reiki, para mim, o reiki é tudo. O reiki, ele vem trazer aí para cada ser algo. E é interessante que é um recurso que é uma prática integrativa do SUS, que é uma prática que está aí em crescimento, em expansão, e entre todos os benefícios, a gente vê o equilíbrio dos distúrbios comportamentais aliviando a dor e a redução de estresse de modo geral, e a redução também da própria ansiedade. É interessante porque eu preciso lembrar vocês do começo da palestra. Os animais, eles são movidos às emoções. Eles são especialistas em linguagem do corpo. E eles têm um pensar rudimentar. E nós, humanos, somos movidos aos pensamentos. Por isso, na minha percepção, os animais são mais receptivos ao reiki, ao floral, a todas as questões que vão envolver a energia como base. E são super sensíveis ao que a Ivete adora falar, ao toque sutil. Então, a gente tem sim animais que não suportam o toque, porque às vezes as nossas mãos são quentes. E muitas vezes aqueles que não gostam de toque, seus humanos de estimação também não gostam. Mas olha que interessante, de forma geral, eles são mais sensíveis ao afeto, ao toque, ao afago. Por isso, na minha percepção e experiência, eles estão abertos à energia, à cura desse lugar, ao reequilíbrio energético. Então, nesse lugar, a gente tem uma aplicação muito mais rápida, enquanto às vezes eu fico muito tempo com o humano, muito, com o animal, às vezes 5 minutos. E é interessante, percebam uma coisa nos animais, quando a gente faz a aplicação de reiki, muitas vezes, logo que termina, o animal sai, ele já se sacode ou raspa no chão. Isso quer dizer que ele está fazendo o equilíbrio energético, ele está fazendo essa troca. Então, para distúrbios que envolvem ansiedade nos animais, é uma técnica muito eficaz, porque eu não preciso ficar segurando o animal no colo 20 minutos para fazer a aplicação do reiki. Às vezes, 2, 3 minutos, às vezes, olhando o animal, erguendo as mãos, eu já consigo fazer a manipulação da energia dele. E vai auxiliar no equilíbrio dos chakras. Na semana passada eu falei um pouquinho dos chakras, na linguagem energética a gente usa muito esse termo, mas o que é interessante você que não conhece o chakra saber? Esses pontos de energia estão diretamente ligados à coluna. E quando a gente pensa na coluna como o elo de ligação do cérebro com as nossas extremidades e como fundamento para que nós e nosso organismo funcione, esses chakras, uma vez manipulados, vão ajudar e vão fazer com que o nosso corpo funcione em equilíbrio, com que o nosso corpo trabalhe a nosso favor. Então, a gente tem vários chakras aqui e o destaque maior é para o chakra do coração, é para o chakra cardíaco, que vai ter uma ligação muito direta quando a gente pensa nos animais com ansiedade, quando a gente pensa no descontrole que ocorre. E o reiki, por si só, pode e deve ser utilizado para todos os seres. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que todos os sinais que eu trouxe de ansiedade, infelizmente ainda os animais chegam depois de muito tempo, meses ansiosos, os dedinhos todos machucados, o animal já com um comportamento muito excessivo. Então aqui eu bato na tecla que o reiki é tratamento. Então toda semana, seja à distância, seja presencialmente, mas numa frequência para poder ajudar aquele que nos busca. Então, finalizando a minha palestra de hoje, o que é interessante é que quando eu olho no fundo dos olhos de um animal, seja ele qual for, sinto uma conexão enorme com algo que é puro. E esses animais trazem para a gente a sensibilidade em todos os momentos,
com todos os reinos, trazendo a possibilidade de cura. Porque quando chega um animalzinho para mim hoje, eu percebo que a família está pedindo socorro. Hoje, nenhum animal que chega até mim, pelo menos a minha clínica, não tem humanos que estão precisando também. Então, é algo que a gente vai precisar ver. E se eles trazem essa possibilidade, o reiki chega para a família toda. E isso é algo muito, muito bom. Então, gostaria de convidar vocês às cenas dos próximos capítulos, convidar vocês para a semana que vem, a palestra brilhante da Elizabeth Sanches, trazendo as crianças, dizer que eu estou à disposição, podem colocar aí nomes para o reiki dos animais, precisando, podem contar com a gente. E lembrar que a ansiedade é algo que está cada vez mais marcado, cada vez sendo mais mencionado, e que nós não somos os únicos que a temos. Vocês viram que os animais também podem tê-la. Então, vamos sempre conversando sobre isso. Então, semana que vem, a Beth com ansiedade nas crianças. Queria agradecer muito a todos aqui ao vivo, a todos que assistiram esse vídeo. Quem sentir no coração e quiser ajudar a nossa equipe, aí está o nosso Pix. E seguimos trabalhando, semeando e levando o reiki onde quer que nós estejamos. Então, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!